Sejam todos bem-vindos, caros formandos e estudantes, então, dos institutos técnico-profissionais, universidades e institutos, então, superiores. Aqui fala, então, o vosso explicador, Stélio Inguese. Hoje nós vamos abordar a respeito de uma matéria muito importante, que é, então, a folha salarial. Vamos, sim, produzir aquilo que é a folha salarial. E vamos também falar aqui a respeito, dentro da folha salarial, do cálculo das horas extras, cálculo de descontos como IRPS, INSS, faltas, entre outros. Portanto, assim que ainda não ativou o sino das notificações aqui do nosso canal, por favor, subscreva-se aí e ative então o sino das notificações para não perder os conteúdos que são por ti e para si. Então, o que é a folha salarial? A folha salarial é um documento, na verdade, que responde a todas essas categorias. Quantos trabalhadores, tanto a organização ou a empresa tem, quem são esses trabalhadores, quais são, portanto, os seus dependentes em termos de número, assim como o salário base, os seus respectivos descontos, até chegar no salário líquido, que é, portanto, o pagamento propriamente dito que o colaborador, o funcionário, o trabalhador da empresa poderá, portanto, auferir fim do mês. Bom, nós trazemos cá um exemplo, né? Porque é uma aula prática, trazemos cá um exemplo que temos aqui uma empresa XYZ Limitada e conta, portanto, com 4 trabalhadores. É um exemplo hipotético, né? Temos aqui os nomes dos trabalhadores: o Mário, o Azulfo, o Francisco e a Madalena, com os respectivos salários bases. Temos aqui também números dependentes, porém o Francisco não tem nenhum dependente. E temos aqui as horas extras que foram trabalhadas, né? Passo a repetição por esses trabalhadores. Temos também, desse outro lado, os dias, né, semanais em que estiveram, portanto, a realizar atividades acima do normal, é a razão de se chamar, então, horas extras. Temos aqui a questão das faltas, em que o Mário e a Madalena compareceram durante o mês. Temos aqui os adiantamentos, no qual só a funcionária Zulfa não fez, não obteve nenhum adiantamento. E por fim temos aqui um tipo, né, dos subsídios que podem decorrer, né, nas empresas ou organizações, mas que, porque é um exemplo aqui, trouxemos apenas o subsídio de transporte, que é uniforme para todos, 2.000 meticais. Agora, pretende-se aqui a linha a folha salarial, que vale, portanto, 16 valores, é um exercício com cotação de 20 valores. Então, só pela elaboração da folha salarial, tem 16 valores. A linha B, lançamentos no Diário Geral do processamento e pagamento salarial. Bom, é sabido por todos que nos módulos, né, de contabilidade, às vezes nos lá uma situação de salário bruto tanto, taxa de IRPS tanto, e simplesmente era trabalhar com a máquina e tal. Mas hoje nós queremos começar mesmo do princípio até o fim e fazer o respectivo processamento aqui, pagamento, que tem muito a ver mesmo com a questão da contabilização. Então vamos aqui resolver com recurso ao módulo de gestão de recursos humanos. Vamos fazer a combinação, né, do módulo de gestão de recursos humanos, assim como a contabilidade. Então, nós vamos trabalhar com esses dois recursos, que é o código de contas, para quando chegar este momento do processamento, né, do pagamento salarial, e vamos só usar a máquina. Então, pega aí na sua máquina que vamos dar início à resolução do nosso exercício. Ok, então, neste momento nós não precisamos da máquina,
podemos olhar para aqui. Esta é a tabela que vamos resolver o exercício. O nosso exercício aqui está. Então, vamos começar com o preenchimento. Temos aqui, trabalhador número 1 é o Mário. Trabalhador número 2 é a Zulfa. Trabalhador ou funcionário. 3, Francisco. 4, temos a Madalena. O nosso quadro é pequeno, mas vamos tentar gerir aqui o espaço. Vamos olhar para aquilo que são os dependentes. O Mário tem aqui, vamos focar-nos nesta coluna aqui. Né? O Mário tem 2 dependentes, a Zulfa, 1 dependente, o Francisco não tem dependente e a Madalena tem 3 dependentes. Vamos agora olhar para aquilo que diz respeito ao salário base. Então, vamos agora nos focar nesta coluna. Salário base do Mário são 50 mil meticais. Aqui os cálculos ainda não começaram, só mesmo o preenchimento, porque normal exercício que deverá ser trazido nos nossos enunciados ou em exame é basicamente assim. E para a Zulfa são 15 mil meticais. Para o Francisco, 32 mil meticais e 500. E a Madalena são 25 mil meticais. Certo. Agora vamos ao subsídio. Bom, eu antes tinha dito que o subsídio, tínhamos um só tipo de subsídio aqui, que é transporte. Existem vários subsídios que podemos ter. A questão da subsídio da alimentação, subsídio de comunicação, entre outros. Mas o foco aqui vai ser um tipo, só que é de transporte. Então nós vamos colocar aqui 2 mil meticais, que é um uniforme para os trabalhadores da XY Limitada. Temos aqui os subsídios. Até então, simplesmente estávamos a lançar os valores copiados da tabela original para a nova tabela. Vamos começar agora com as horas extras. Como é que é feito o cálculo das horas extras? Nós vamos pegar aqui, vamos escrever aqui. Ok? Então, nós neste momento vamos agora, né, realizar o cálculo das horas extras. Qual é que vai ser a fórmula então para o cálculo das horas extras? Horas extras vão ser igual ao salário base dividido pelas horas totais, portanto, de expediente, mensais neste caso, vezes aqui a taxa, tudo isto vezes as horas, aqui não, 8 horas trabalhadas. As horas trabalhadas. Bom, o I vai nos dar 2 taxas. A primeira é 1,5 ou então os dois. O 1,5 é usado quando os trabalhadores realizam as suas atividades, tanto durante os dias normais. Dias normais, estamos a falar de segunda até sábado. Porque via aqui, de regra geral, né, os trabalhadores realizam as suas atividades de segunda até sábado. Empresas, né, sejam elas, estamos a falar mais no contexto privado. E temos cá do outro lado os dois, nós vamos usar para os dias especiais, como domingos, que os trabalhadores que devem realizar as atividades aos domingos, ou então nos feriados deveremos usar esta taxa, portanto, de 2%. E, por fim, vamos aqui multiplicar pelas horas trabalhadas. Como, então, fazer isto? Como descobrir, ou Stélio, estas horas aqui, as horas totais mensais? Bom, é sabido por todos que um trabalhador normal deve trabalhar 8 horas. 8 horas são as horas normais, neste caso, por dia, né? Ao dia. Então, nós
podemos aqui fazer um exercício, né? Calculando assim, por, vamos lá, 40, temos 8 vezes 6 dias, né? Porque de segunda até sábado já são 6 dias. Então nós podemos aqui calcular 8 vezes 6. Quanto é que dá? Dá-nos 48. Essas serão horas semanais. Estamos a dizer que são 48 horas semanais. Agora, e as mensais? Simples, só pegar 48, que é uma semana, multiplicar um mês. Tem quantas semanas? 4. Então, vamos fazer isso, vezes 4. Isso vai nos dar 192 horas mensais. Então, aqui nas horas extras, aqui o denominador que sempre terá que ser usado é este, 192 horas, portanto, mensais. Vamos então começar com o cálculo. Aqui, vamos fazer hora do primeiro funcionário. Já sabemos, né? Está aqui a numeração. O primeiro é o Mário, o 2, a Zulfa, o 3, o Francisco e por fim o 4 é a Madalena. Então, 1 vai ser igual. Vamos fazer isto. Qual é o salário base do Mário? Vamos olhar, são 50.000 meticais. Vamos fazer isto, 50.000 meticais. Dissemos que o nosso denominador sempre deveria ser 192 horas. Vezes, vamos olhar para o dia da semana em que trabalhou o Mário. Qual foi o dia da semana? Está aqui. Foi domingo. Então, o domingo está dentro do 2. Então, deveríamos aqui multiplicar por 2 e fechar aqui. Vamos fazer vezes. Vezes quanto? Aqui diz que vezes horas trabalhadas. Quais e quantas são as horas trabalhadas pelo Mário? Aqui estão as horas. Foram 8 horas. Então nós vamos escrever aqui 8. Vamos logo usar as nossas máquinas, fazendo 50.000. Vamos fazer aqui 50.000 dividido por 192 vezes 2. Tudo isto a multiplicar por 8. Então vai nos resultar num valor de 4.166,67. Aquela é a hora extra que deverá ser paga ao Mário. Agora vamos hora extra do segundo funcionário, o que é a Zulfa. Vamos ter aqui salário base, 15.192. Aqui, vezes, quando é que trabalhou? Trabalhou num feriado. Logo, o feriado está dentro da taxa aqui de 2. Então, vamos fazer isto, tudo multiplicando. Quantas horas foram? 3 horas é que foram trabalhadas pela Zulfa. Então, vamos fazer ali 15.000 vezes 192, vezes 2, vezes 3. Então, é importante que sempre usemos as máquinas, que é para evitar quaisquer erros. Então, temos aqui 468,75. Estamos a arredondar a 2 casas decimais, todos os valores aqui, né? Então, vamos usar aqui agora a hora extra 3 é o Francisco. Quanto é que nós vamos ter? Qual é o valor? A base são 32.500. São esses 32.500. Vamos dividir pelas horas totais. 192. Tudo isso vezes quanto? Quando é que ele trabalhou? Quinta-feira. Quinta-feira faz parte dos dias normais, né? Segunda a sábado. A quinta-feira está neste intervalo. Então vamos usar o 1,5. Aqui não vamos fechar, vamos fazer vezes 1,5. Tudo isso vezes quantas horas ele trabalhou então na quinta-feira? 5. Vamos colocar aqui 5. Então, vamos agora calcular 32.500 vezes 192. Vezes não, dividido por 192, vezes 1,5. Tudo isto a multiplicar por 5 horas. Então, teremos aqui 1.269,53. Vamos arredondar a 2 casas
a decimais. E, por fim, temos aqui a funcionária Madalena, que tem como salário base 25 mil meticais, vamos dividir por 192, vezes trabalhou num feriado. Então vamos aplicar, trabalhou num feriado, vamos aplicar o 2. Vamos colocar aqui 2, tudo isto a multiplicar por quanto? Quantas horas ela trabalhou? 6. São essas horas aqui. 6. Vamos fazer vezes 6. Então vamos pegar aqui na nossa máquina. Vamos fazer 25 mil. Depois dos 25 mil aqui, vamos dividir por 192 vezes 2. Então, daqui vezes 6. Vamos obter 1.562,50 centavos. Então, se vocês forem a ver aqui, nós já fizemos, conforme podem ver, já fizemos então o cálculo das horas extras, tanto para o Mário, a Zulfa, Francisco e a Madalena. Esses são os valores que deverão ser acrescidos do seu salário base. Não podem ser diminuídos, devem ser acrescidos. Porque estamos a dizer que o normal que deviam trabalhar neste caso são 8 horas. São 8 horas. Porém, a lei abre espaço, né? Querendo o trabalhador, né? Entrando, né? Em acordo com o contratante, neste caso, proprietário da empresa, pode muito bem executar as tarefas e desde que para esse realizar tenha, portanto, algum ganho financeiro, algum acréscimo, assim que é no seu salário. Então, calculando aqui o que nós vamos fazer, vamos só preencher os valores. O Mário são 466,67. Para a Zulfa, 468,75. Para o Francisco, são 1.269,53. Por fim, aqui não, vamos colocar bem aqui o número, mil e quanto? 1.269,53. E temos, por fim, 1.562,50, portanto, centavos para a Madalena. Agora, em termos de faltas, para não tornar, né, o cálculo, aqui o preenchimento da nossa folha muito extenso, né? Nós aqui já admitimos certos valores assim, de faltas para os trabalhadores aqui, certo? Então, para o próximo vídeo vamos mostrar como calcular as faltas e tal, mas é um cálculo bem simples. Vamos lá supor que a pessoa receba 25 mil meticais. Portanto, trabalha, vamos lá, aqui estamos a dizer que os dias seriam, dias úteis são 6 dias úteis semanais. Semanais, né? Vezes 4. Quantos dias seriam? 6 vezes 4. Seriam 24 dias mensais, né? Então, nós podemos aqui muito bem pegar. Este aqui é o salário base de um determinado funcionário. Um funcionário X. Então, nós vamos pegar aqui. Salário diário. Seria igual a quanto? A 25 mil meticais, que é o salário base dele, dividido pelos dias totais mensais. Temos aqui. Só uma questão de fazer 25 dividido por 24. 25 mil dividido por 24, estamos a dizer que ele oferece diariamente 1.041
usem as vossas máquinas também, 0,67. Este aqui seria, portanto, o valor diário. E suponhamos que o trabalhador tenha faltado 2 dias. 2 dias. Durante o mês. Então, ele seria descontado quanto? Seria descontado 1041,67 vezes 2. Então, vezes 2, nós teríamos aqui praticamente 2083,33. Né? Se ele recebe 25 mil e faltou durante 2 dias, que corresponde a 2083, é só uma questão de fazer isso. Vamos lá, 2083,33 centavos. Então, estamos a dizer que ele teria, por exemplo, né, que receber quanto? A diferença disso? 22.916,67. Sem considerar as horas extras e demais impostos. Estamos a isolar este salário base só para mostrar como é que é feito o cálculo, então, das faltas. Mas o valor que ia constar aqui das faltas é este aqui, de 2.083,33 assim que é centavos. Então, se ele tivesse faltado 2 dias, mas para não prolongar a nossa aula hoje, nós já fizemos aqui os respectivos cálculos. Então, nós vamos colocar aqui 0, significa que não faltou Mário, e aqui a Zulfa faltou dias que correspondem, portanto, a 100 meticais, e o Francisco 250 e a Madalena não faltou. São bons trabalhadores para a nossa empresa, não faltam eles. Agora, temos aqui o salário bruto. Como é que é calculado o salário bruto? Muito simples. Salário bruto, nós vamos dizer, salário bruto vai ser igual ao salário base, vamos colocar o B menor, salário base, mais o subsídio, mais as horas extras, menos as faltas. Então, nós temos que pegar naquele salário base dele e temos que fazer o quê? Acrescentar com o subsídio, que é, portanto, o subsídio aqui dissemos muito bem que é o subsídio de transporte, né? E devemos adicionar as horas extras, porque ele trabalhou acima do que devia. Então, subtraindo assim com aquilo que diz respeito às suas faltas. Então, vamos fazer 50 mil mais 2 mil. Podemos logo dizer 52 mil mais hora extra, 4.166,67 centavos, menos nada, menos zero. Então, nós teríamos aqui 56.166,67. Para a Zulfa, nós teríamos 15 mil mais 2 mil mais 468,75 menos 100 meticais, que é de falta. Então, nós teríamos aqui quanto? 17.368,75 centavos. Teríamos também aqui 32.500, salário base do Francisco, 32.500 mais 2.000, mais 1.269,53 menos 250, que é o valor das faltas neste caso. Então teríamos aqui 35.519,53. Por fim, teríamos quanto? 25 mil mais 2 mil mais 1.562,50 aqui. Menos nada. Não faltou. Madalena. Então teríamos aqui 28.562,50. Aqui está. E porque vamos precisar dos totais aqui no processamento de salário, vamos fazer isto. Qual é que seria o total? Então vamos adicionar os 28.562, vamos começar lá de cima, 56.166,67 mais 17.368,75 mais 35.519
519.53 mais a 519.53 mais 28.562.50 para termos o total. São, portanto, 137.617,45. Seria então o total do salário bruto. Exatamente. Aí é que está então a importância de usarem muito este material, porque sem a máquina aqui e sem o domínio da máquina vai complicar muito então as vossas contas. Naturalmente nas empresas já usam softwares adequados para isso, o Excel e tal, mas nós como estudantes ainda devemos ter o domínio, portanto, das nossas máquinas. Agora, nós vamos fazer o cálculo, portanto, do IRPS. Qual é a fórmula, então, usada para o cálculo de IRPS? Nós vamos dizer que o IRPS, que é um dos descontos, vai ser igual ao salário bruto menos o limite inferior ao salário bruto, que nós já tivermos ali, tudo isto a multiplicar pelo coeficiente que consta da linha onde está, portanto, o limite inferior, mais o valor a reter quanto ao número de dependentes que tem o tal funcionário. Aqui já temos que usar o código de IRPS, porque existem limites. Não é qualquer salário base que deve ser, portanto, imputado o IRPS. Então, porque essas coisas não se adivinham, nós trazemos aqui uma tabela que está, né? Esta folha salarial é a mesma que nós estamos aqui portanto, a elaborar. Então, nós vamos usar este recurso, permitam-me aqui, este recurso, né? E extraímos lá do código, neste caso, de IRPS. Então, nós vamos usar estes limites aqui, que estamos a dizer que só até 20.249,99 não é, portanto, cobrado não é descontado, assim que é o valor do IRPS. Só começa-se mesmo a cobrar a partir de 20.250 meticais. Significa que se tivermos um funcionário trabalhador que o seu salário começa assim de 20.250 em diante, esta pessoa deve sim ser descontada. 15.000, 17.000, 11.000, 10.000, essas pessoas não têm capacidade financeira então para serem descontadas. Agora, nós temos um trabalhador com essas condições. Temos um só que é podemos ver aqui 56 entra, 17.368 não entra, 35.000 entra, 28.000 entra, 17.000 não entra por quê? 17.368,75 porque está antes do mínimo, que é 20.250 meticais. Então já não existem mais condições aqui. Vamos ter que diminuir um bocadinho, limpar um bocadinho o nosso quadro para então darmos continuidade com o cálculo então de IRPS. Nós vamos apagando para continuar com o cálculo do IRPS. Não vamos pensar não, das horas extras já estão ali na tabela. Vamos calcular. Então não é algo muito difícil, como podemos pensar. Não. Aqui os pedidos também, vamos, já sabem, né? Vamos apagar para podermos então gerir o nosso tempo. Então, aí está, vamos continuando sim a fazer o cálculo de IRPS. Então, temos ali a fórmula, vamos fazer IRPS para o primeiro, que é o Mário. Vai ser igual salário bruto. Qual é o salário bruto do Mário? Estão ali 56, já não levamos o salário base, não, levamos o bruto calculado, 56, 166,62.
32.707 menos qual é o limite inferior. Conforme tinha dito, que vamos usar então esta tabela. Vamos lá ver qual é o limite inferior do Mário. Se puxarmos aqui, vamos lá contar, se puxarmos aqui, o salário do Mário está entre 32 mil, vamos usar o rascunho, 32.750 e quanto? 60.749,99. Então, este salário está aqui no meio, aqui, o salário do Mário. Então, nós vamos colocar qual é o limite inferior. O limite inferior vai ser de 32.750 vezes, vamos fechar, né? Vezes, qual é o coeficiente? Então, vou chamar a fórmula para aqui no meio. IRPS, podemos ter espaço, salário bruto menos limite inferior vezes o coeficiente da linha em que nós levamos, portanto, o limite inferior, mais o valor a reter, que vai de acordo com o número de dependentes que levamos na linha. Então, vamos apagar deste lado. Vamos apagar deste lado e vamos usar, então, a nossa máquina. Ok? Então, nós temos aqui vezes quanto? Vezes quanto? Vamos olhar para esta linha. Temos que olhar com muita atenção. Então, nós vamos ter que levar 0,20. 0 vezes 0,20 mais, este é o coeficiente, mais o valor a reter, que vai de acordo com o número de dependentes. Então, nós temos que ver quantos dependentes o Mário tem. Tem 2 dependentes. Vamos fazer um cruzamento entre a linha e a coluna. Vamos fazer isto. Temos aqui a linha é esta, e o número de dependentes está aqui. Quando não tem dependente, quando tem um dependente, quando tem 2 dependentes, quando tem 3 dependentes, quando tem 4 ou mais. Significa que quanto mais dependentes tiver, menor será, portanto, o valor a reter. E quanto menor tiver o número, neste caso, vai reter um valor, portanto, elevado. Não sei, então, qual foi o propósito. Sei que devem ter mais filhos ou devem ter menos filhos. Não sei. Nós não vamos discutir isso. Então, vamos continuar aqui. 2. Ele tem 2. Então, vamos reter 1.700 meticais. 1.700 meticais. Então, quanto é que isso vai dar? Vamos usar o recurso da nossa máquina. 56.166,67 menos 32.720. 32.720 vezes 0,20 mais 1.700. Tudo isso vai resultar em 6.000. Vamos a isso. São 6.389,33. Agora vamos ao IRPS do segundo. Será que vai pagar? Nós temos que é de 17. Então, o IRPS do segundo vai ser 0. 0 por quê? Porque ele não paga. Então, vamos fechar logo ali. Vamos ao IRPS do terceiro. Não, aqui estamos a dizer que não paga porque bem dissemos antes que o mínimo, né? O mínimo que a pessoa vai pagar, portanto, que está permitido a ser descontado este valor é alguém que tem como salário base 20.250, portanto, meticais. Este aqui é o mínimo. Este é o mínimo, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos continuar com o terceiro funcionário, que é o Francisco. Então, salário bruto são 35.519,53 menos, vamos observar qual é o limite então em que está. São 32.519. Então 32.750 já não sai, só está dentro
Ah, são 35. Sim, sai. Vamos ter que usar o mesmo limite. Porque o salário bruto dele é 35. Enquanto que aqui temos um limite de 32.750 até aqui no 60. Nós queremos dizer que o limite, que este valor de 35.519 está ainda dentro desses limites. Então, vamos colocar aqui menos 32.750 vezes, a taxa vai ser a mesma, vezes 0,20. Por quê? Porque está ainda na mesma linha. Não, mas agora vamos ver se aqui é o mesmo. Aqui já não vai ser. Não vai ser por quê? Quantos dependentes o Francisco tem? O Francisco não tem dependente. Então nós temos que viver. Quando não tem dependente, qual é o valor? Está aqui 1.775. É o valor que deve ser retido. 1.775. 1.775, exatamente. Porque ele não tem dependente. Então vamos fazer 35.519,53 menos 32.750. 32.750 vezes 0,20 mais 1.775. Então, nós vamos ter aqui cerca de 2.328,91. Então, nós agora vamos para o último IRPS, que é da Madalena. Então, Madalena tem salário bruto de 28.562,50 menos. Vamos ver em que limite ele está. 28 mil está no limite de 22, está entre, né? 22.250 até 32.749,99. Então, o 28.562,50 está aqui no meio. Então, o limite inferior vai ser de 22.250 vezes. Vamos ver qual é a taxa que está nessa linha que nós levamos agora. 32.749. Vamos ver, é 0,15. Então, vamos fazer aqui 0,15 mais. Quantos dependentes a Madalena tem? 3. São 3 dependentes. Então, nós vamos ver aqui que se são 3 dependentes, deve reter 100 meticais. Então, vamos colocar aqui mais 100 meticais. Vamos ver quanto é que isso vai dar. 28.562,50 menos 22.250 e vezes 0,15 mais 100 meticais. Isto vai nos revelar 1.046,88. Então nós já calculamos IRPS. É só uma questão de virmos preencher. Aqui no Mário são 6.389,33. Agora aqui temos 2.328,91. O Francisco, neste caso. A Zulfa dissemos que não tem como, porque é inferior àquele valor ao mínimo, neste caso. E aqui vamos ter 1.000, a Madalena 1.046,88. Vamos fazer também o somatório, que é para evitar, quando estivermos a fazer a contabilização, né, de cometermos alguns erros ou ainda voltar a calcular o que já temos como resolver neste momento. Então vamos fazer 6.000, queremos ter os totais. 6.000 lá não interessava muito, mas para quem tiver aí ainda um espaço pode acrescentar, era mesmo por gestão de tempo e espaço. Então vamos fazer 6.389,33 mais 2.328,91. Digo 2.328,91 mais 1.046,88. Isso vai, portanto, dar 9.765,12. Muito simples. Vamos agora ao INSS. O INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, ele tem 2 tipos de taxas. 7%, né?
Mas esse 7% é repartido. 7% é repartido para 4%, que é a responsabilidade da entidade, parece? E os 3% vão, portanto, ser descontados no trabalhador. Ok? Mas nós aqui queremos o total e queremos o da responsabilidade da nossa empresa. Como é que nós vamos calcular? INSS será igual ao quê? Ao salário bruto vezes... Vamos fazer isto. Aqui vai ser 7% e aqui vai ser 4%. Então, vamos começar com o quê? Todo mundo aqui já faz o quê? Faz a contribuição ao INSS. É diferente do IRPS, onde nós tínhamos algum limite e tal. Não. Todo mundo vai ter que fazer, portanto, o pagamento do IRPS, do INSS. Então, vamos fazer para o primeiro trabalhador, o INSS será igual. Salário bruto, temos ali 56, só vou mostrar aqui como é que é, depois o resto vamos calcular com a máquina. 56.166,67. É o salário bruto este. Vezes, qual é o valor que vai para 7% e qual é o valor que vai para 4%, em que a sua soma deve ser... a sua soma não, 56.166,67 vezes 7%. A soma não, só se tivéssemos o 3 e o 4, que a soma tem que ser o total de 7%. Então, vamos ter aqui 3.931,67. Do outro lado, vamos ter aqui com 4%. Quanto é que dá? 2.246,67. Então, é desta forma que devemos fazer os cálculos. Os demais cálculos vamos fazendo direto ali para a gestão, portanto, do tempo. Vamos aqui, o 7% cai. 3.000, espero que sirva isso, 931,67. Os 4% vão ser 2.246,67. E agora, vamos para aqui, salário bruto. São 17.368,75. 17.368,75 vezes 7%. Vai ser 1.215,81. E quando for 4%, vai ser 694,75. Ok? Diante disso, vamos dar seguimento à resolução do nosso exercício, que é 35.000, agora estamos no Francisco, 35.519,53. 35.519,53 vezes 7%. Vamos ter aqui um total de 2.486,37. Arredondando então a duas casas decimais. Vamos agora a 4%, responsabilidade da entidade, 1.420,78. Por fim, na Madalena, vamos ter 28.562,50 vezes 7%. Vamos ter aqui 1.999, é 1.999,38. E do outro lado, com 4%, vamos ter aqui 1.142,50. Então, vamos logo fazer os totais para não voltarmos a isto. Vamos lá. 3.000, vamos começar com 7%. 3.931,50
2.67 mais 1.215.81 mais 2.486.37 mais 1999.38. É importante que tenhamos aqui muita atenção para evitar erros, né? É importante que tenhamos concentração. São 9.633,23. E vamos agora fazer o cálculo na coluna dos 4%, 2.246,67 mais 600, assim que é 94,75 mais 1.420,78 mais 1.142,50. Então aqui nós vamos ter 5.504,70. Agora, para a coluna do adiantamento, há uma coluna que nós aqui não tínhamos preenchido, exatamente, faz-se no final, adiantamento ali. Significa que quando fizemos o adiantamento, obviamente que o lançamento que foi feito foi a 451, penso eu, 512, em contrapartida, adiantamento aqui, ou outras operações com trabalhadores, em contrapartida 121. Então, aqui foi feito tudo pelo adiantamento. Fizemos esse lançamento todo aqui, com os respectivos valores XXX, como é débito e crédito, né? Agora, nós devemos lançar este valor aqui na nossa folha. Quanto é que foi, então, adiantado ao Mário? São 15.000 meticais. Temos aqui, este não levou nada. Temos aqui 9.000 meticais. Temos desse outro lado 1.000 meticais. Então, daqui nós vamos logo fazer a adição, porque queremos ter os totais. 15.000 mais 9.000 mais 1.000 meticais. Então, vamos ter um total de 25.000 meticais adiantado, então, aos nossos funcionários. Ok? Agora, o que vai ser de salário líquido? Esta é a questão. O que vem a ser, portanto, o salário líquido? Como é que nós vamos calcular, então, o salário líquido? Salário líquido, que é o SL, vai ser igual ao salário bruto menos o IRPS, certo? Menos os 7%, mais os 4%, menos o adiantamento. Ok? Vamos fazer essa subtração aqui do adiantamento e vamos, portanto, fechar a coluna do salário líquido. Vamos só exemplificar aqui o resto, depois vamos calcular com a máquina. Vamos, salário líquido do primeiro é o Mário. São quantos meticais de salário bruto? São 56.166,67. Menos o IRPS é de 6.389,33. Depois temos aqui menos quanto? 3.931,67 mais os 4%, que é 2.246,67 menos, continuando aqui, 15.000, que foi o valor do adiantamento neste caso. Então vamos ter aqui quanto? 56.166,67 menos 6.389,33 menos 3.931,67 mais, aqui é um mais aqui, mas estava bem visível, mais 2.246, 2.000, este aqui, 2.246,67. Então, nós vamos ter aqui um valor de 48, assim que é,
692,34. Então, nós vamos fazer os cálculos desta forma. Por favor, vamos ilustrando aqui como é que são feitos, portanto, os nossos cálculos. Os nossos cálculos devem ser feitos desta forma. Vamos então dar continuidade com a funcionária Zulfa. Vamos pegar 17.368,75. Não tem IRPS, menos 1.215,81, mais 694,75. Não tem também um adiantamento. Então, vamos ter aqui 16. Este valor já devemos lançar aqui: 48.092,34. Então, a seguir, vamos ter aqui são 16.847,69. Vamos ter quanto então para o Francisco? 35.519,53 menos IRPS 2.328,91 menos 2.486,37 mais 1.420,78 menos 9.000. Então, quanto é que nós vamos ter aqui? Não, há um erro aqui da máquina. Exatamente. São 2.328,91. Então, aqui é ponto 91. Usarem bem a máquina. Aqui havia acrescentado mais um zero, são 2.328,91 menos 2.486,37 mais menos, né? Estamos a subtrair tudo. 1.420,78 menos 9.000. Então isso vai nos resultar num valor total de 23.125,03. Vamos agora a Madalena. 28.562,50. 28.562,50. Vamos, menos 1.046,88 menos 199,9,38 mais 1.142,50 menos 1.000. Mete cash. Isto vai nos dar 25.658,74. Agora precisamos fazer o quê? De fazer o somatório, né? O somatório desses salários líquidos obtidos em cada trabalhador. Vou só fazer a verificação do Francisco, se é mesmo aquele valor. Vamos só fazer uma verificação aqui, menos 2.486,37 mais 1.420,78 menos 9.000. 9.000 não, 90.000. Exatamente. Então dá 23.125,03. Então, nós já vamos fazer os totais aqui. 48.092,34 mais 16.847,69 mais 23.125,03 mais 25.658,74. Estamos a falar de 25.658,74. Então, o total disto vai nos resultar em 113.723,80. Então, este aqui é o total do salário, líquido. Agora, o que é que nós precisamos fazer?
já conseguimos o primeiro pedido aqui, que era a própria folha salarial. Agora precisamos de fazer a contabilização deste resumo todo aqui, o qual nós fizemos. Então, vamos aqui com recurso ao apagador, com recurso ao apagador, com o recurso ao apagador, nós vamos, portanto, dar continuidade com o nosso exercício. Então, já podemos apagar este lado aqui e vamos fazer aqui. Acho que dá para montarmos aqui o nosso diário geral. Então, é exatamente isso, caro estudante. Não é difícil, também não é fácil. Precisamos mesmo de concentração e que tudo é possível. Tudo é possível. Então, vamos aqui desenhar o diário geral para podermos, então, fazer o preenchimento a partir do nosso código de contas. Então, nós vamos fazer isto. Vamos ter aqui a questão da conta. Não parece muito, mas vamos ter mais ou menos aqui. Aqui vão ser lançadas as contas. Aqui a respectiva descrição. Aqui então o débito. Aqui também não, mais ou menos aqui. O débito e aqui o crédito. Aqui está. Então aqui em cima vamos designar, denominar diário geral e vamos chamar a empresa XY Limitada. É importante escrever isso. Há vezes em que podem receber enunciados com variantes. Então quando nós escrevemos isso, pode prejudicar-nos na nossa nota. Então, feito isso, nós vamos começar com o que exatamente nós aqui vamos lançar, né? É o salário. Nós precisamos fazer o lançamento primeiro, a linha A, do processamento, né? Salarial. 2, precisamos de fazer a questão da regularização. A regularização salarial. Vamos à terceira e última operação, que vai ser o pagamento salarial. Ok? Então, com recurso ao nosso código de contas, vamos começar então a fazer o processamento salarial. Vamos chamar então as contas 622, que são remuneração, assim que é, remunerações dos trabalhadores. E vamos chamar aqui o salário bruto total, são 137.617,45. Vamos ter 623 que são chamados encargos, né, sobre os trabalhadores. Aqui incidem os 4% do INSS calculado lá. Qual é o total? Está aqui 5.504,70. Mesmo usando a máquina, vamos ter o mesmo resultado. Mas para não falar, vamos tentar aqui testar. Vamos ter 137.617,45 vezes 4%, que é o valor total do INSS. Aqui está 5.504,698, que é aproximado então, a 70. Há duas casas decimais. Então, em seguida, nós vamos chamar a conta 442, que é, portanto, rendimento de trabalho, portanto, trabalho dependente. Podemos chamar mesmo de IRPS, para não nos perdermos. E porque é uma conta do passivo, obviamente, que vai ter que creditar. Então, vamos chamar qual é o total. É daí que
é importante que a gente faça os totais, porque estaríamos neste momento a fazer os totais. Então, o total do IRPS é este aqui, calculado na nossa folha salarial. Vamos chamar também a conta 449, que são contribuições. INSS. Aqui vão os 7% totais, que são 9.000, vamos lá, 9.633,23. Depois disso, vamos chamar então a 4622, que são remunerações a pagar aos trabalhadores. Então, vamos fazer o débito ali menos o 137.617,45 mais 5.504, 5.504,70 menos 9.765,12 menos 9.683,23. Tudo isso vai nos resultar num valor total de 723,80. Ok? Então, aqui nós vamos escrever o histórico pelo processamento salarial. Então, na mesma data, nós precisamos de fazer o registro deste adiantamento aqui, contabilização. Daquele adiantamento que o registro não, a regularização. Por quê? Porque a quando, né, da recessão daquele valor ali, dos adiantamentos, o lançamento que a empresa fez foi, o contabilista foi 4512, contrapartida 121, admitindo então a saída de valores em caixa, que vamos logo chamar ali Isto foi o antes. Agora, nós precisamos de regularizar. Quer pegar o total que está no 4622, que é o que devia ser pago na hora, devemos ir diminuir, neste caso, a dívida, né, que os trabalhadores têm para com a empresa. Então, precisamos fazer um lançamento igual a este. Este já foi feito, este lançamento. Agora nós precisamos de fazer este lançamento pela regularização. Então, vamos chamar a 4622, que é remunerações a pagar os trabalhadores. Então, vamos chamar 4512, que são os adiantamentos. Adiantamentos aos trabalhadores. O histórico vai ser pela regularização. Qual é que vai ser o valor a ser lançado? Eu também disse 25 mil meticais. Aqui também 25 mil meticais. Agora, para que a gente saiba o saldo, né? Qual é o saldo? Qual é a dívida que a empresa tem na real com os trabalhadores? Nós não vamos correr logo levar este que vem da nossa folha salarial. Não. Primeiro temos que abrir o T da 46 para ver se fecha ou não. 46 menos 2. Remunerações. Crédito aqui dentro. Quanto é que creditou na 4622? São 123.723,80. E quanto é que debitou? Debitou 25 mil. Então, qual é o saldo credor? O saldo credor deve ser exatamente igual ao do salário líquido. Se não for, alguma coisa pode não estar bom. Certo? Então vamos fazer aqui 123.723,80 menos 25 mil meticais. Isto vai resultar-nos aqui um valor de 98.723,80. Significa que há alguma coisa. O valor que nós devemos ter aqui deve ser exatamente este, que vai, portanto, sair do nosso banco. Estamos a dizer que nós, segundo o cálculo que estamos a fazer, devemos pagar menos. Mas o salário aqui líquido, que provém da nossa folha salarial, nós temos que pagar 123 mil. Qual é a diferença? Vamos tentar ver. Qual é a diferença onde teríamos, então, cometido algum erro? A diferença aqui é de 15 mil
meticais. A diferença de 15 mil meticais entre este valor, que é o que deve ser pago, e este que consta então da nossa folha salarial. Então, precisamos aqui de voltar a rever os nossos cálculos. Vamos começar então do Mário, lá em cima, para vermos se o salário bruto está exatamente ou não. 56.166,67 menos 6.389,33 menos 3.931,67, que é do INSS, é 7%, mais 2.246,67, é menos 15 mil meticais. Então, nós aqui podemos ver que não, há uma falha, 33 mil, aqui tem que ser 33.092, o resto está, mas aqui não pode ser 48, tem que ser 33 mil meticais. Então, feito isso, vamos ver então se os outros valores estão conformes ou não. Então, vamos ter aqui 17.368,75 menos, ele não pagou IRPS, menos 1.215,81 mais 694,75, não tem nenhuma dívida, então tem 16.847,69, está correto. Vamos já ao Francisco, 35.519,53 menos 2.328,91. Depois vamos ter menos 2.886,37 mais 1.420,78 menos os 9.000 meticais. Vai ser 23.125,03. Está correto. Vamos ao último. Estamos na verificação. Madalena, 28.562,50 menos 1.046,88 menos 1999 assim que é 0,38 mais 1.142,50 menos 1.000 meticais. Então vai nos dar 25.650. Então, o erro estava aqui no Mário. Vamos fazer o somatório agora. 33.092,34 mais 16.847,69 mais 23.125,03 mais 25.658,74. Então, isto vai nos dar um total de 98 mil. E não, vamos ter um total de 98.723,80. Estão vendo agora que já fecha com este valor que nós tínhamos anteriormente. Então, aqui dissemos que a diferença era de 98.723,80, que deve ser exatamente igual ao valor que vem então da nossa folha salarial. Então, não se alarme, às vezes podemos ter essas falhas técnicas, deve muito rever então os resultados. Então, vocês têm um caminho mais ou menos para terem a certeza que fizeram, está ou não, portanto, o correto. Então, vamos fazer agora o lançamento do pagamento. Então, fiz dos dois, em contrapartida, 1, 2, 1, que são remunerações a pagar aqui trabalhadores. E aqui vamos ter depósitos à ordem. Então, aqui vai ser pelo pagamento salarial. Então, quais são os valores? Temos ali 98.723,80. E aqui nós vamos pagar 98.723,80. Então, nós terminamos sim o nosso exercício. O nosso exercício termina por aqui, né? Que depois pode vir fechar os três. Obviamente, aqui já não vamos ter mais o saldo do credor, porque deu origem então a esse crédito que é do banco. Então, já não vamos ter mais isso. O somatório aqui vai ser de 123.723,80.
723,80, o mesmo aqui 123,723,80. Então nós terminamos por aqui com a folha salarial elaborada. Então, a todo aquele formado, estudante, do ensino superior ou técnico profissional, que ainda não se subscreveu então ao nosso canal, por favor, subscreva-se e ative então o sino de notificações para não perder conteúdos relacionados então com a contabilidade. Muito obrigado e até a próxima sessão.